Grandes nomes da propaganda. Grandes Nomes da Propaganda traz o assunto hoje sobre multimídia. Algo da máxima importância para agências, clientes e anunciantes. Vamos entrevistar Roberto Maia, da Pod, uma empresa especializada neste assunto. Com vocês, a Pod, de Roberto Maia, e o assunto multimídia. Bom, a Pod foi a ideia de a gente criar uma agência especializada em podcast. Podcast é uma palavra muito nova no dicionário da mídia, desse universo de comunicação e internet, mas é uma das palavras mais procuradas enfim, é um termo que é um verdadeiro buzz, né? Uma coisa assim que está acontecendo de uma maneira gigantesca no mundo inteiro e está sendo uma revelação de um veículo completamente novo e diferente e muito interessante de se trabalhar. Então a ideia, como eu venho do meio de radiodifusão e também do meio de jornalismo, foi criar uma agência onde a gente une a questão de você criar um produto de entretenimento que leve junto a propaganda. Então seria isso, você traz para o mundo da propaganda um produto de entretenimento. A propaganda está inserida dentro desse produto, então aí se torna um diferencial, né? Porque a coisa da propaganda hoje em dia solta, dentro de uma programação, de uma emissora, de uma rádio, ela tende a ser muito fugaz. A pessoa, quando entra um bloco comercial, hoje em dia já está dispersa isso. Se essa propaganda vier inserida no seu próprio produto, você vai ter um diferencial muito grande. E é isso que está acontecendo e é isso que a ideia básica da agência pode. Criar produtos específicos para cada anunciante, vamos dizer assim, para ele levar a ideia dele junto com o entretenimento para o grande público. A gente fez um trabalho muito interessante para a Fiat, que foi uma campanha do Fiat 30 anos, onde a coisa já era metalinguística, porque os internautas, eles enviavam mensagens de vídeo e também de áudio para o site da Fiat, e isso teria que ser transformado numa coisa agradável para as pessoas verem e julgarem, né, essas mensagens. Então a gente transformou isso em pequenos programinhas, onde você pegava todo aquele público que estava participando dessa promoção dos 30 anos da Fiat e transformamos aquilo em pequenos programetes. Isso deu muito certo, foi uma campanha muito legal e teve uma grande participação de público. A propaganda e o Brasil, né, tem uma ligação muito grande, né? Eu acho que a nossa propaganda é muito criativa, mas eu acho que o que está se acontecendo agora é essa dispersão, né? É isso que eu estou achando, que essa overdose de propaganda dentro dos diversos veículos, né, que as pessoas acabam atirando para muitos lados e não atingindo especificamente, está esvaziando um pouco o sentido da propaganda como arte, e por isso que a gente tenta fazer um trabalho com a propaganda como entretenimento, né? Então eu vejo por aí, eu vejo a propaganda, ela tem uma história muito interessante, muito bonita dentro do Brasil, mas agora está tendo um período de certa dispersão, justamente por você ter grandes veículos que todo mundo é unânime em querer anunciar lá, mas muitos veículos onde as pessoas ficam meio perdidas em saber se devem ou não pôr a sua mensagem ali dentro. A gente incorpora no nosso repertório pop muitos elementos da propaganda, quando ela é boa, quando ela funciona, vamos dizer assim. Então acho que daí você pode considerar ela como uma cultura ou como uma arte pop. Eu aprendi, de uma certa maneira, utilizar essa linguagem da música pop em outros segmentos da arte pop, assim, ou da comunicação pop, né? Eu trabalhei muitos anos em jornal, em rádio, então eu sempre adaptei essa velocidade de comunicação que a música propõe como meio de expressão a essa questão do jornalismo e essa questão da radiodifusão. Então eu acho que essa lição que a música nos traz, né, de uma comunicação veloz, uma coisa que pode mudar comportamentos e pode influenciar muito as pessoas, você pode utilizar também em outros segmentos da expressão e da comunicação pop. Esse livro é uma espécie de guia, né? São entrevistas com essas bandas da nova geração do rock brasileiro a partir dos anos 80, e é mais ou menos um guia para as pessoas que querem fazer música, o que você passa no Brasil fazendo música pop, né? As durezas, as dificuldades e esse sonho
que às vezes se torna um pesadelo, às vezes se torna uma realidade. A gente procurou diversas bandas que hoje em dia ainda estão na ativa, que fazem sucesso, para elas contarem um pouco dessa história de uma maneira... Foi muito interessante o processo de confecção desse livro, né, que a gente era uma verdadeira conversa de botequim mesmo. A gente se reunia num bar, ficava gravando toda aquela sessão e fotografando toda aquela sessão, e depois formatava isso em entrevistas e saiu um livro assim bem palatável, bem gostoso de se ler, e sobre o ponto de vista se vale ou não a pena você fazer música pop no Brasil, que isso ninguém até então tinha se questionado, né? Grandes nomes da propaganda.